né? Não é isso? Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Eu quero começar pela história da condenação em segunda instância. Para quem ainda não registrou, nós vamos falar de novo, né? A Constituição brasileira, no inciso 57 do artigo 5º, diz: ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Se a pessoa não é culpada antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, como é que ela vai cumprir pena se ela não é culpada? Inclusive a pena de prisão. E como eu brinco, ninguém quer dizer ninguém, culpado quer dizer culpado, e trânsito em julgado quer dizer não tem mais recurso. Está na Constituição. Não fosse a Constituição apenas, sozinha, nós temos o artigo 283 do Código de Processo Penal, que diz que as pessoas serão presas ou em flagrante, ou prisão temporária, ou prisão preventiva, prisão provisória preventiva, com autorização judicial, ou, valeu bene, numa outra circunstância. Qual? Em decorrência de uma sentença condenatória transitada em julgado. Transitada em julgado. Também, não tem mais recurso. Então a Constituição diz uma coisa, o Código de Processo Penal diz a mesma coisa. Com a diferença que a Constituição diz ninguém será considerado culpado e o Código de Processo Penal diz ninguém será preso. Mas querem dizer a mesma coisa. É que a Constituição, ela trata de valores abstratos. Então ela fala culpa. E o Código Penal é a lei concreta ali, a prisão. Não obstante, no Brasil se está prendendo já depois da condenação em segunda instância, antes do trânsito em julgado. Por que isso? Porque em 2016, no julgamento de um habeas corpus, por 7-4, o Supremo autorizou, mas não obrigou, o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. Aquilo que era uma autorização, Fábio Cuba, para ser avaliada caso a caso, virou uma regra. Todo mundo que é condenado em segunda instância vai para a cadeia. Certo? Muito bem. Existe no Supremo o que se chama julgamento de 3 ADCs, ações declaratórias de constitucionalidade. Quem entrou com essas ADCs está pedindo o seguinte: eu quero que se declare, porque é a constitucionalidade desse artigo 283 do Código de Processo Penal. Só pode prender depois do trânsito em julgado. Bom, é tão constitucional que repete o que está na Constituição. Ou, se quiserem, a Constituição repete o que está no Código. Porque a Constituição é de 88 e o Código é de 1941. Né? É claro que é constitucional. E é claro que o Supremo, a partir de... Hoje é dia 15? Sim, 15. A partir de depois de amanhã, dia 17, o Supremo começa a votar essas ações. E eu, sinceramente, tenho a esperança de que o Supremo cumpra a Constituição. Né? E cumpra a Constituição plenamente. E aí há uma vigarice, há números que estão sendo jogados por aí, ao vento, pela imprensa, por parlamentares picaretas, dizendo, por exemplo, que até 190 mil pessoas deixarão a cadeia caso o Supremo cumpra a Constituição. É mentira! Quando alguém lhe disser isso, é mentira! Mas nós vamos aqui aos fatos do dia, de ontem à noite, de hoje, e depois eu quero voltar a esses dados. Só para você não ficar repetindo picaretagem. Só para você não ser enganado, não sair gritando por aí a sua indignação, porque hoje em dia tem gente que usa esse poderoso instrumento que é o rádio, que usa o poderoso instrumento que é a televisão,
as redes sociais, os jornais, para mentir, para deixar as pessoas ainda mais intranquilas, para deixar as pessoas com raiva. São todos projetos involuntários de coringas, que na origem ainda tem uma certa boa intenção. Mas são desinformados, espalham fake news, espalham mentiras, insisto, pilantragem, mistificação, para deixar você com ódio, para deixar você ainda mais indignado, para deixar você com raiva das instituições. E ficando com raiva das instituições, você acaba se ligando a picaretas, acaba votando em picaretas. Passa algum tempinho e a picaretagem começa a borbulhar, a sair, ela sim, do esgoto. Vamos lá. Reinaldo, ministro da Justiça, Sérgio Moro, falou sobre o julgamento da prisão após condenação em segunda instância, que será realizado na quinta-feira. Ao sair de um evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Moro indicou que respeitará a decisão da Corte. Abre aspas para o ministro: qualquer decisão do Supremo que for tomada vai ser, evidentemente, respeitada. A minha avaliação é que essa possibilidade de execução em segunda instância, essa é uma posição pública minha. Foi um avanço institucional importante do próprio Supremo Tribunal Federal. O mesmo Moro concedeu uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo e afirmou que não crê em novas anulações de sentenças da Lava Jato. Aspas para ele: existe uma invasão criminosa de aparelhos celulares dos procuradores, supostas mensagens cuja autenticidade não foi verificada. Tirando todo o sensacionalismo, no que eu vejo que foi divulgado, não existe nada que justifique a afirmação de afetação da imparcialidade da minha parte. O que existe é uma grande distorção do conteúdo dessas supostas mensagens e na divulgação delas com absoluto sensacionalismo. Ai, Moro, sempre que eu vejo o Moro falando ilegalidades, assim, me dá vontade, sabe, tem aquele gordinho na internet que dá aquela gargalhada, eu tenho vontade de dar aquela gargalhada pro Sérgio Moro. E a coisa mais engraçada que ele falou, involuntariamente engraçada, porque é impressionante que alguém diga isso, que o ministro da Justiça diga isso, que, qualquer que seja a decisão do Supremo, deve ser respeitada. Fica parecendo que a alternativa é possível. É possível a alternativa? Não, né? Não é possível a alternativa. Assim, não, o Supremo decidiu, mas eu não quero. O Supremo decidiu, mas eu discordo. Tá virando um piadista involuntário. Né, amor? Entendeu? É assim, não, você não tem alternativa de não cumprir a decisão do Supremo. Né? Não tem. Então, qualquer que seja a decisão, nós iremos cumprir. Muito obrigado! Valha-nos Deus o que custa, o que ao rei nos dá de graça, como diria o poeta Gregório de Matos, que anda a justiça na praça, vendida bastarda e injusta. E quanto? Momento cultural. Gregório de Matos, século XVII. E quanto à questão da invasão criminosa, não creio nas anulações, tentando ver se condiciona o voto do Supremo. A invasão criminosa, vem cá, os vazamentos industriados, organizados, foram criminosos ou não? Senhor Sérgio Moro, ao longo da Lava Jato, que demonizou pessoas. Isso foi ou não foi? Um juiz passar pro órgão acusador uma testemunha contra o réu, o que o senhor pensa a respeito deste juiz? Como o senhor vê a moralidade desse juiz? E um juiz que diz que esqueceram de anexar uma prova ao processo? Mas não é assim que ele percebeu na hora, olha, esqueceram esse papel aqui, não. Organizando mesmo o processo. E um juiz que fala com o órgão acusador para estabelecer a sequência das operações da Lava Jato, das ações da Lava Jato. O senhor pensa desse juiz?
que reclama do desempenho de uma procuradora porque ela não está sendo dura o bastante com o réu que virou seu alvo. E juiz que vira ministro daquele que não pôde concorrer com a pessoa que ele mandou prender, porque afinal de contas ele mandou prender o adversário. E o senhor vem falar em ilegalidade, imoralidade, coisas do gênero? Né? O que se viu hoje em relação ao PSL pode ser algo muito grave. Porque esse tipo de coincidência costuma acontecer, sabe onde, ministro? Na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, na Arábia Saudita, em ditaduras. A coincidência que aconteceu hoje no Brasil não costuma acontecer em democracia, não. Né? Mas eu já vou falar do erro da imprensa. Revelado, inclusive, ao se reportar a questão seguinte, agora envolvendo a CCJ. Vamos lá. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara começou a discutir a PEC da prisão em segunda instância, Reinaldo, de autoria do deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo. A sessão extraordinária começou às 14h, foi interrompida para os trabalhos do plenário. Os deputados prometeram retomá-la ainda hoje. O parecer da deputada Caroline de Toni, do PSL de Santa Catarina, ainda não foi lido em plenário. Os partidos de oposição obstruem a tentativa de leitura e tecem um acordo para que seja marcada uma audiência pública sobre o tema. Com isso, a votação deverá ocorrer em no mínimo 2 semanas, ou seja, após o julgamento do Supremo. O Vólio Bene vai colocar aqui na tela dele a Constituição. Constituição. Tá aí. Muito bem. Ô, Vólio Bene, vamos lá para o artigo 5º da Constituição. Sim. Artigo 5º. Acima do artigo 5º tem uns titulozinhos ali. O que está escrito? Dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Então, de novo, agora projeta bastante a voz, que é para o ouvinte ouvir direito. O que está escrito antes do capítulo 5º? Dos direitos e garantias fundamentais, capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. Muito bem, Vólio Bene. Agora o Vólio Bene vai para o artigo... Isso que o Vólio Bene está fazendo, você tem que fazer aí. Depois. Ou se quiser, fica ouvindo a gente, abre a tela do lado e faz. Agora, o Vólio Bene vai para o artigo 60 da Constituição. No artigo 60, ele vai para o parágrafo 4º da Constituição, do artigo 60. Está escrito... Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. E aí tem as alíneas, né? Isso. Os incisos, melhor dizendo. A forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Então, queridos, é o seguinte. É proibido apresentar emenda que mude. Vamos lá, de novo. A forma federativa de Estado. Não pode mudar a forma federativa. Você não pode falar que o Brasil agora é um país uno, que os estados acabou... Não tem mais estado, é tudo uma coisa só. Não pode. Mesmo que você queira, não pode. A outra coisa que não pode. O voto direto, secreto, universal e periódico. Também não pode. Inclusive, essa periodicidade você não pode mudar no curso do mandato. Você não pode falar, agora vai ter eleição em outra data. Não pode. Também não pode. Né? Eu lembro os bananas que queriam encurtar o mandato do Temer. Lembra-se dessa história? Sim. E marcar eleições gerais como se pudesse. Não pode. A outra coisa que não pode. A separação dos poderes. A separação dos poderes. Dizer, agora é um poder só. Tudo é um poder só, tá tudo comigo e com o Moro. Também não pode. E a outra coisa que não pode é... Os direitos e garantias individuais. Os direitos e garantias individuais. E o artigo 5º lá em cima é chamado o que mesmo, Vólio Bene? De direitos... Mas são exatamente as garantias individuais. Todo o artigo 5º. Entende? São 88 incisos e 4 parágrafos. Você não pode mexer neles. E, portanto, não pode mexer no inciso 57 do artigo 5º.
Acabou. Como não se podia, quando o Deltan Dallagnol sugeriu, admitir provas ilícitas num processo. Porque está no inciso 56 a proibição. Então você não pode mexer em nada do artigo 5º, nem por projeto de lei, nem por emenda. Você não pode suprimir direitos individuais. É inequívoco que todo o artigo 5º é cláusula pétrea da Constituição. Então, isso que se está tentando votar aqui na CCJ é inconstitucional. O curioso é que eu li hoje até em jornal dizendo, então agora a medida que quando mudar, se caso mudem, não pode mudar. Não pode mudar. Vão ler a Constituição. O Felipe Francischini, que é o presidente da CCJ, primeiro mandato como deputado federal, 28 anos. É claro que com 28 anos a pessoa já tem maturidade para ler um texto constitucional. Sem dúvida nenhuma, para interpretar um texto. Mas não tem experiência. Mas ele é atrevido. Ele é atrevido. Porque afinal, né? Ele representa, como que é, a nova política. Não é isso? Então vai lá, a Comissão Especial da Câmara nega a excludente de licitude, o direito de matar. Ele vai e vota na CCJ. Ele quer votar na CCJ o direito de matar. O Supremo está decidindo agora uma questão de natureza constitucional. Ele vai e tenta votar na CCJ uma emenda que agride a Constituição. Na Comissão de Constituição e Justiça. Não pode. Não pode. Senhores da imprensa, que estão dizendo hoje que caso o Congresso aprove... Eu li uma coluna do Merval Pereira, do Globo, e não estou falando mal. Porque quando eu quero falar mal, eu falo mal, não estou falando mal. Só estou falando que é um dos maiores equívocos que o Merval já produziu. Dizendo que como é que o Supremo agora vai votar esta questão da condenação em segunda instância quando o Congresso está votando isso? O Merval, o Congresso está votando um troço ilegal, inconstitucional. E o Merval, que é uma pessoa inteligente, acadêmico, da Academia Brasileira de Letras, e acho que da Academia de Filosofia também, se não me engano, certamente é capaz de ler o artigo 5º da Constituição e o artigo 60. Portanto, é inconstitucional o que a Câmara está votando. E, Merval, essa proposta apareceu outro dia. A questão do Supremo está para ser votada desde dezembro de 2017. Você vai dizer agora que o Supremo está tomando o lugar do Congresso? Não! É o Congresso que não pode tomar o lugar da Constituição, Merval. Porque se o artigo 60 diz que todo o artigo 5º é cláusula pétrea, e se no artigo 5º está o inciso 57, entre os 88 que há lá, portanto aquilo não pode ser votado, querido. Não é? Eu acho que as pessoas têm o direito de ser críticas ao Supremo quanto elas quiserem. Mas é preciso lidar com os fatos. Tomar cuidado com a fake opinion. A fake opinion é uma coisa muito ruim. Porque é uma opinião dada em cima de um elemento falso. Né? E há uma outra coisa que é a seguinte. Há uma mentira grotesca que está se espalhando por aí, segundo a qual, caso o Supremo cumpra a Constituição, entre 170, os números ficam variando, 170 e 190 mil presos condenados em segunda instância seriam soltos.
Olha, é tão lamentável, é um lixo tão profundo isso que a própria imprensa está divulgando. Queridos meninos, ninguém sabe direito quantos são os presos no Brasil. Sim. Né? Se são 818 mil, se são 700 e poucos mil, os números variam. Mas vamos ficar com números atualizados, parece, do CNJ, tá? Pouco mais de 800 mil. Todo mundo sabe que 40% dos presos são presos provisórios. Sim. Oh, presta atenção aqui. Ô, Fábio Cuba. Sim. Precisa tambor pra ele. O rufar dos tambores. Vai. Os 40% de presos provisórios são presos que não têm condenação nenhuma. Preso provisório não se confunde com execução provisória da pena. Entenderam? Os presos provisórios são presos provisórios, prisão preventiva, prisão temporária. É gente que não foi condenada ainda, infelizmente, o que é um desastre, aliás. O que é um desastre. Isto não é execução provisória da pena. Sabe quantos estão na execução provisória da pena, condenados depois da segunda instância? Ninguém sabe. Esse número não existe. Qualquer número que vem à luz é falso, é mentiroso. O CNJ não tem esse número. Parem de mentir. Parem de mentir. Não há esse número. Mas estudem, e eu estou dizendo agora assim mesmo, estudem, botem o traseiro na cadeira, não quer ler livro, vai pro Google, faz alguma coisa, a natureza da prisão preventiva. A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do processo. Vólio Bene, me volte para o artigo 283 do Código de Processo Penal. Tá aqui. Leia. Ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou prisão preventiva. No curso... Não, até... No curso da investigação ou do processo, você pode decretar preventiva. Portanto, o facínora condenado em segunda instância, em primeira instância, ele pode ter a prisão preventiva decretada sem esperar nada. Sem que o juiz precise esperar nada. Parem de mentir. Parem de enganar. Criem vergonha na cara e vão estudar um pouco. Parem de ficar usando suas respectivas colunas, seus respectivos textos, para fazer lobby de lava-jato, de juiz, desse e daquele. A coluna tem que ser escrita pelo autor da coluna. Não pode ser escrita por alguém que engravida jornalista pelo ouvido. Tem gente condenada em primeira instância que está presa. Prisão preventiva. Porque representa risco à ordem pública. Artigo 312 do Código de Processo Penal. Ah, você fica citando esses artigos para mostrar que você é sabido? Em primeiro lugar, sou. Em segundo lugar, eu fico citando porque, ao se debater isso, é preciso debater com a lei e não com o cotovelo. E não com o traseiro. Porque cotovelo, traseiro, orelha, todo mundo tem. Assim como opinião. É preciso ter informação.
Ah, o Facínora vai ser solto. Não vai. Mentira. Mentira de quem espalha isso. Por exemplo, a deputada Carla Zambelli, que saiu 170 mil pessoas. Tem jornalista, ou pseudo-jornalista, repetindo isso por aí. Entende? Parem de mentir, parem de enganar, parem de trapacear. Discutam com dados, discutam com informação, discutam com a lei na mão. Chega de vigarista fazendo vigarice. Só para pegar depois aquele banana que vai pra rua gritar com a plaquinha na mão. Cai fora esse TF, fecha esse TF. Que é o sujeito histérico, cuja vida é tão miserável que ele não vê nada melhor para fazer do que pedir o fechamento do STF. Vai fazer outra coisa, vai estudar, vai namorar, vai passear, vai ler. Né? Qual é o pra... Ai, fecha esse TF. Que fecha esse TF, ô banana? Estou calmo. Mas é que me irrita as pessoas não saberem fazer conta. Né? Quero saber, cadê a base de dados dos condenados em segunda instância? Cadê? Cadê? Esses condenados em segunda instância foram condenados por quê? Quais desses condenados em segunda instância teriam prisão preventiva, já estão em prisão preventiva, estão em prisão preventiva desde da condenação em primeira instância? Não mintam! Vergonha na cara! Vamos para o comercial.